De argumentação, algumas partes que me tocaram mais foram as estratégias de persuasão, como reconhecer a falácia, que eu vou dissertar depois, as diferenças entre o debate e discussão e os 4 elementos para um bom argumento. Bom, de início, eu irei falar sobre algumas das estratégias simples na hora de persuasão. A primeira etapa é de cobrar o alto estratégico e depois passar para um barato suficiente. Deixe-me explicar. Primeiro, é necessário oferecer algo exagerado e depois reduzir a exatamente o que você quer. Como as pessoas tendem a aceitar porque você diminuiu a exigência. Por exemplo, você oferece console por 1.500, mas o preço que você quer é 1.100. A pessoa não aceita o preço inicial. Você baixa o preço que quer e a pessoa aceita porque ela quer um preço menor. Esse seria um exemplo. O segundo exemplo seria de valorizar as perdas e não os ganhos. Por exemplo, na hora de argumentar, é necessário apresentar pontos que vão fazer com que as pessoas valorizem os seus pontos, como apresentar pontos positivos e apenas positivos do que você esteja defendendo. Por exemplo, a defesa da Amazônia. Você apresenta como isso pode ajudar contra o aquecimento global, como é bom para preservar a natureza. Apesar de não ter ganhos da economia, ele possui um valor cultural, simbólico e também é importante para os nativos da região, etc. E o terceiro e último passo para a persuasão é de reciprocidade. As pessoas, por exemplo, tendem a ouvir ou seguir o que você fala se ela se sentir na obrigação de retribuir algo que você tenha feito por ela. Por exemplo, se você escutar o argumento de outra pessoa de maneira respeitosa, ela tende a te ouvir também. Sendo assim, você terá mais chance de convencê-la ao seu ponto de vista. O segundo tema que eu achei muito importante é como reconhecer argumentos fracos. Por exemplo, na falácia, que é um erro na composição de reflexão que reflete em um erro no argumento, que pode acontecer por conta de ingenuidade ou mesmo intencional. Por exemplo, fake news. A falácia por ignorância. Você deve exigir uma evidência de quem está apresentando o argumento. Por exemplo, ele fala algo absurdo, como destrói a Amazônia, porque isso vai achar ouro. Então, para lidar com essa situação, é necessário que você exija evidência do argumento que a pessoa está apresentando. Isso provavelmente vai lidar com a falácia por ignorância. Também existe a falácia pela conclusão acelerada, ou seja, apresentar evidências insuficientes. Então é necessário que você faça provocações voltadas para o aprofundamento da informação, ou seja, faça com que a pessoa perceba que sua informação não é o suficiente, ou que o que ela apresenta não é muito estruturado. E a terceira e última falácia é a falácia pela generalização inexistente. Por exemplo, ela inventa ou força a barra baseada em nenhum dado concreto e confiável. Isso é necessário que você force uma evidência de um outro caminho. Assim a pessoa percebe que ela está inventando muito ou forçando a barra. E outro ponto mais importante na eletiva de argumentação foi sobre as diferenças entre debate e discussão. O debate consiste em existência de regras, uma âncora para orientar os adversários, não tem um objetivo de destruir, é só para promover reflexões, e as pessoas precisam estar sempre preparadas para mudar de opinião. E a discussão são ataques pessoais, desqualifica o adversário e não a ideia, a ausência e também pela ausência de regras. Pois bem, esses para mim são os pontos mais importantes da eletiva de argumentação. Muito obrigado por ouvir.